Sara Cerdas. Sara Cerdas. Sara Cerdas. A deputada Sara Cerdas reuniu com os pescadores de Câmara de Lobos. O objetivo é perceber as dificuldades do setor. Sara Cerdas voltou à Câmara de Lobos, desta vez como eurodeputada, para falar com os pescadores. Iremos reunir com pescadores, armadores e tirar aquelas que são as preocupações dos nossos pescadores e armadores no terreno, quais são as dificuldades que ultrapassam e desta forma levar para o Parlamento Europeu estes contributos de forma a estarmos atentos acerca do desenvolvimento das políticas europeias nesta área. O encontro foi através de um almoço com 30 pescadores, 10 armadores, alguns do caniçal, e faz parte de um roteiro que a eurodeputada vai realizar em todos os concelhos da Madeira. Sara Cerdas considera que é preciso trabalhar mais a marca Porto Santo na época baixa. A eurodeputada socialista concluiu assim a segunda edição do roteiro Geração Madeira. Mobilidade, turismo e desenvolvimento regional, o tema desta segunda edição do roteiro Geração Madeira. Após a visita ao Porto Santo, a eurodeputada do PS conclui que são necessárias mais medidas de apoio a ilhas onde a dupla insularidade é agravada no inverno. É um destino turístico de excelência que está praticamente deserto, portanto aqui importa trabalhar um pouco mais a marca de Porto Santo de forma a atrair mais mercado turístico, neste caso até do norte da Europa, onde as temperaturas já são muito baixas e que no Porto Santo tem sem dúvida uma boa oferta, com bom tempo e com boa gastronomia. O roteiro Geração Madeira tem como objetivo envolver a população na agenda europeia. Sara Cerdas pretende lutar para conseguir fundos europeus para as empresas que trabalham com tecnologia na região. A eurodeputada do PS pretende dotá-las de mais recursos humanos. A Altice e a Assine são duas das empresas que fazem parte da terceira edição do roteiro Geração Madeira. A eurodeputada do Partido Socialista reconhece que é necessário dotar as empresas de mais recursos humanos. Nós temos um programa da União Europeia no atual quadro financeiro plurianual, o Horizonte 2020, que dá resposta a estes desafios. Os fundos europeus estão a ajudar na prossecução dos seus trabalhos, mas nesta parte da Altice Labs, da Assine, na construção deste edifício e de que forma também no âmbito do Horizonte Europa, que será o próximo programa para estas temáticas, poderão estas empresas também alavancarem mais fundos europeus. A eurodeputada Sara Cerdas defende a criação de um plano de sensibilização sobre o Pacto Ecológico Europeu, um tema que a socialista debateu com alunos da Escola Secundária de Santana. A quarta edição do roteiro Geração Madeira teve como tema a biodiversidade, Pacto Ecológico Europeu, Santana, Destino Verde. A eurodeputada socialista esteve com alunos da Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral. Lamento que esta temática, o Pacto Ecológico Europeu, não esteja a ser alvo de sensibilização aqui na nossa região. São várias as iniciativas para a Europa se tornar mais verde e no objetivo de até 2030 o velho continente reduzir para metade as emissões de dióxido de carbono. Temos importantes fundos para esta transformação e que poderão ser captados pela nossa região de forma a fazer esta transição para uma sociedade mais sustentável. Olá, boa tarde a todos, estimados convidados, caros espectadores que nos acompanham pelas vias digitais, sejam muito bem-vindos a esta que é a quinta edição do roteiro Geração Madeira, aqui em São Vicente. Esta é uma iniciativa do meu gabinete
que teve a sua gênese ainda na campanha eleitoral para as eleições europeias, ao ano passado, e foi então executado ao longo do meu mandato para esta que é uma política de proximidade, sair um pouco de Bruxelas, de Estrasburgo, vir aqui aos diferentes concelhos da região autónoma da Madeira, discutir temáticas europeias e colher contributos para melhor fazer o meu trabalho no Parlamento Europeu enquanto vossa deputada ao Parlamento Europeu. Esta é a 5ª edição e, fruto de uma pandemia, tivemos que readaptar. Adaptamos este conceito e temos a oportunidade de fazer este formato online, com oradores de excelência que, mais uma vez e muito amavelmente, aceitaram o convite, daí um grande agradecimento vai para eles. E este formato pretende, assim, alcançar uma audiência maior, que não seria possível com uma presença simplesmente física por todas as contingências desta pandemia. Estamos, assim, online no Facebook, no YouTube e no Twitter, portanto, sintam-se à vontade para acompanhar, comentar e partilhar este evento. Depois de Câmara de Lobos, do Porto Santo, da Ribeira Brava e de Santana, chegou assim a vez de São Vicente. Aqui em São Vicente abordamos a temática que é muito querida para todos os madeirenses, que é o turismo. E o turismo aqui em São Vicente é uma das principais atividades, também a par e passo com a agricultura. E aqui em São Vicente, margem específica, e iremos falar um pouco ao longo desta conferência, temos uma grande estrutura de turismo rural, muito projetado para toda esta oferta de natureza e para as diversas atrações, como são as grutas vulcânicas e também a Rota da Cal, apenas para dar 2 exemplos. O turismo representa 1/4 da economia da nossa região e é importante também discutir o turismo afastado dos grandes centros. Gostaria aqui de abordar, nesta pequena intervenção, depois iremos ouvir todos os oradores, o que é que a União Europeia fez para este setor como resposta a esta pandemia. Nós tivemos uma pandemia que basicamente paralisou todo o setor e, atualmente, também temos que o turismo não é uma das políticas europeias, apesar de ser uma reivindicação do Parlamento Europeu. O que é que nós aqui conseguimos fazer a nível europeu, apesar destas contingências? Uma maior agilização nos processos. E isto permitiu retomar os fluxos, tanto de transporte como de turismo, de forma a garantir a segurança e toda a confiança no setor. Não existe, de momento, uma linha financeira específica para o turismo no orçamento comunitário. O financiamento do turismo advém de outras linhas e programas. E é importante, e isto é algo que tenho vindo a defender no Parlamento Europeu, é importante um instrumento que faça também e dê resposta à gestão de crises, não apenas para esta pandemia, dando um exemplo, mas também aquilo que adveio da falência da Thomas Cook, e linhas específicas direcionadas para o turismo. É, assim, necessário uma maior e melhor articulação entre os Estados-membros e as instituições europeias. Nós estamos, de momento, num impasse muito importante e precisamos de medidas a curto, a médio e a longo prazo. O que é que estamos a trabalhar em específico no Parlamento Europeu? É necessário apostar numa estratégia europeia para o turismo que seja transversal aos 27 Estados-membros. É essencial salvaguardar postos de trabalho e potenciar a utilização do mecanismo que foi desbloqueado em tempo recorde, em 3 meses, que é tempo recorde para toda a burocracia europeia, um mecanismo SURE, 100 mil milhões de euros para a salvaguarda dos postos de trabalho durante esta pandemia. Continuar com as medidas sanitárias e de segurança de forma a garantir a confiança no setor e também fazer com que a Comissão Europeia oriente os Estados-membros na captação dos fundos, dado não existir a tal linha específica. E a médio e a longo prazo, o que é que precisamos de fazer? Tornar esta crise uma oportunidade, como vimos no vídeo, ainda há pouco em Santana estava a falar do Pacto Ecológico Europeu na escola secundária, e temos que recuperar este setor alinhado com aquelas que são as diferentes estratégias para a sustentabilidade ambiental que existem na União Europeia e no mundo. E aqui é importante reconverter o setor, torná-lo mais verde, mais sustentável e mais eficiente e apostar na proteção da biodiversidade. E aqui qual é o papel da nossa região em concreto? A Madeira, a par com os Açores, são regiões ultraperiféricas na União Europeia e podem ser um exemplo de sustentabilidade no setor do turismo. Portanto, podem ser um nicho e podem servir de exemplo à restante União Europeia de como podemos aqui ter o turismo sustentável e
alinhado com o Pacto Ecológico Europeu, que quer que a Europa seja o primeiro continente neutro em emissões de carbono em 2050. Portanto, há um longo período a decorrer. E aqui o roteiro Geração Madeira não é apenas uma atividade passiva, não estamos aqui apenas a discutir e não há consequências. Esta iniciativa serve também para eu tirar alguns contributos colhidos aqui a nível local e trazê-los para Bruxelas e para Estrasburgo. O que é que está a acontecer de momento e que dentro em breve o prazo de alterações irá fechar, que é a proposta de discussão no Parlamento Europeu daquela que é a tomada de posição sobre o turismo sustentável. Portanto, a nossa resposta a médio e a longo prazo. Tudo o que discutirmos aqui nestes dois painéis, se tudo correr bem, obviamente, irá traduzir-se em medidas específicas de alteração e irão ser incorporadas naquela que é a posição do Parlamento Europeu para o turismo. Muito obrigada a todas e todos. Acaba aqui a minha intervenção inicial e dou a palavra agora ao nosso moderador, Miguel Guarda. Então, muito obrigado. Acima de tudo, agradecer este convite de poder estar aqui enquanto jornalista para moderar este debate e também aproveitar e aprender um pouco mais sobre aquilo que é a atualidade de um setor que é determinante, como fez referência a senhora eurodeputada, que é o setor do turismo. Vamos recordar apenas que, depois do que também já fez a introdução a doutora Sara Cerdas sobre aquilo que será este debate, que o evento será então constituído por dois painéis, este primeiro sobre turismo em tempos de pandemia e depois o futuro do turismo. Teremos aqui em cada painel, naturalmente, convidados, terão 5 minutos para fazer a sua abordagem e de uma forma, enfim, sui generis, a partir deste momento. Portanto, vamos ter a oportunidade também de chamar a atenção para aqueles que estão em casa. Agradecemos, obviamente, para aqueles que não nos acompanham através das redes sociais, que vamos ter aqui, para, enfim, gerir o tempo, 2 cartões, um cartão amarelo que será mostrado quando faltarem, então, 2 minutos finais para a conclusão das vossas apreciações e depois um cartão vermelho que será mostrado aos 30 segundos, quando estivermos a 30 segundos dos 5 minutos. Espero não ter que recorrer ao VAR, vai ser a minha primeira experiência em termos de cartão amarelo e cartão vermelho. Teremos 4 oradores, para já neste primeiro painel, o Dr. Luís Araújo, Presidente do Turismo Portugal, o Dr. Nuno Val, da Associação de Promoção da Madeira, que por razões profissionais não pôde marcar presença nem estar em direto connosco, mas que fez questão de transmitir através de vídeo a sua mensagem. Teremos também aqui o empresário Márcio Nóbrega e o deputado do PS à Assembleia Geral, Dr. Sérgio Gonçalves. Desde já lanço a questão e agradecer a presença aqui de Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal desde fevereiro de 2016, é Presidente da ETC, European Travel Commission, desde setembro de 2020 e Presidente do NEST, o Centro de Inovação Turística em Portugal. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde 1994, foi membro do Conselho de Administração do Grupo Pestana. De 2005 a 2007 foi também chefe de gabinete do Secretário de Estado do Turismo no 17º Governo Constitucional. Junta-se a nós, Dr. Luís Araújo, muito obrigado por estar connosco. Não há muito tempo disse que regredimos no que diz respeito ao turismo, regredimos 10 anos em receitas e 30 anos em hóspedes. O presente é difícil, o futuro, como é que será? Boa tarde, muito obrigado. Ora viva, muito obrigado eu. E boa tarde desde Lisboa, com muita inveja, mas inveja boa por não estar aí convosco. A próxima oportunidade certamente será. Em primeiro lugar, agradecer à Sara Cerdas. Muito obrigado. Muito obrigado. Um gosto enorme estar aqui a discutir turismo, principalmente numa região que tanto tem trabalhado esta área. De facto, enfim, nós vivemos uns tempos atípicos e aquilo que nós vemos hoje, depois de crescimentos expressivos em todo o território nacional de mais de 60% em 4 anos a nível de receitas, que foi aquilo que nós tivemos em 2019, de crescimento em todo o território nacional
e ao longo de todo o ano recebermos este balde de água fria em março deste ano, de facto, foi algo não muito positivo, para não dizer outra coisa. Nós recuámos, de facto, e a Madeira também recuou, a nível de proveitos e a nível de hóspedes, 25 anos. Nós estamos nos níveis de 95, de 1995. Portanto, um recuo significativo, principalmente quando consideramos a evolução que tivemos a nível de oferta turística. Só para vos dar uma ideia, em 95 nós tínhamos 8.000 camas na Madeira, em 2019 tínhamos 14.000 camas, pouco mais de 14.000 camas, portanto um crescimento de mais de 80% a nível da oferta, e aqui estamos só a falar da oferta hoteleira e alojamento local, como é óbvio. Portanto, um crescimento expressivo do ponto de vista de empresas, número de empresas, de pessoas a trabalharem para o setor, e uma redução tão grande a nível da receita. Obviamente, durante a pandemia e ao longo destes meses, o nosso foco tem sido em 3 áreas, e indiretamente, antes de levar com o cartão amarelo e com o cartão vermelho, indiretamente àquilo que é importante sentirmos hoje. O foco tem sido nas empresas, dando-lhes oxigénio para sobreviverem ao longo destes meses até a tão ambicionada retoma. Ao todo estamos a falar, só no setor do turismo, em 1,4 mil milhões de euros foram destinados às empresas do setor, desde apoios de tesouraria, moratórias, enfim, por aí fora. A nível de turistas, o que tem sido feito tem sido muito direcionado para a comunicação. Aquilo que nós começámos por transmitir foi, obviamente, não vale a pena verem em Portugal, isto em março, com a campanha Can't Keep Hope. Depois dinamizámos algumas outras campanhas para estimularmos o continuarem a pensar em Portugal através do Read Portugal, o Ler Portugal, conhecer Portugal através de autores portugueses. Estamos a dinamizar campanhas de turismo interno, começámos a dinamizar, obviamente tivemos que parar grande parte dessas campanhas porque a situação não o permite. E finalmente, no que diz respeito aos cidadãos, aquilo que nós sempre dissemos, o turismo tem sido uma força para o bem. Não só a nível de contributo para a economia, mas a forma como esse contributo está a ser feito em todo o território nacional, com pequenas empresas a serem criadas nas mais diversas regiões do país, desde a animação turística até ao alojamento local. E o crescimento que se tem verificado em todo o setor é muito reflexo disso. Portanto, apoiando os cidadãos, nomeadamente através de apoios, obviamente, aos trabalhadores do setor da saúde e por aí fora. Portanto, muitas medidas que eu não vou entrar aqui em grande detalhe, para que tivéssemos, de certa maneira, o motor a funcionar para relançarmos a atividade o mais depressa possível, porque a atividade continua lá, o interesse dos mercados continua a ser forte. Vimos isso quando Portugal entrou na lista verde, ou no corredor verde do Reino Unido, em que a procura disparou exponencialmente e começámos a receber turistas, não só na Madeira, no Algarve, de forma muito expressiva. Portanto, nós continuamos preparados, o setor continua estruturalmente forte, as empresas continuam... Doutor, estamos nos últimos 30 segundos, o que é que podemos fazer, o que é preciso fazer a partir de agora? Eu diria que 3 coisas, e como a Sara Cerdas também pediu recomendações para a sua atividade no Parlamento, precisamos de coordenação claríssima, coordenação não apenas com a Europa e com os organismos europeus, nomeadamente com a Comissão, mas também a nível interno entre saúde e turismo. Nós não podemos continuar a falar só dentro da nossa bolha, agora para falar num termo mais conhecido. A bolha do turismo, obviamente, tem o seu papel, mas a saúde é aqui uma componente importantíssima. Comunicação, melhorar muito a forma como comunicamos com as empresas e fazer-lhes ver que as linhas estão abertas para todos
As oportunidades estão abertas para todos, micro, médias, pequenas empresas, assim como grandes, e finalmente a aposta no futuro. A sustentabilidade, o digital e a requalificação de recursos humanos é fundamental para o futuro. Muito obrigado, naturalmente, pela sua participação. Agradecemos, de facto, esta entrada em direto que aconteceu precisamente pelo Presidente do Turismo de Portugal. Passo desde já, precisamente, ao Dr. Nuno Vale, é atualmente o Diretor Executivo de Promoção da Madeira, exerceu funções de Direção-Geral e de Marketing, incluindo a gestão de marcas mundiais, estratégia e modelos de negócio e processos de promoção internacional. É formado em Economia, detém um MBA e programas de executivos em gestão de marketing digital e estratégia na era digital. Conforme já disse, não pôde estar presente presencialmente, nem poderia fazer a sua intervenção em direto neste roteiro, mas de qualquer forma deixou a sua mensagem através de vídeo. Vamos ver. Senhora Eurodeputada Sara Cerdas, senhores membros do painel Turismo em Tempos de Pandemia, senhoras e senhores, gostaria de começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar presente neste painel, mesmo que a minha presença seja neste formato mais virtual, mas até isto é sinal dos tempos e tão ilustrativo do tema do nosso painel. Gostaria de deixar aqui algumas reflexões sobre a situação do turismo na região e da estratégia desenvolvida para a promoção do turismo na Madeira em tempos de pandemia. No contexto global, como sabem, assistimos a quebras de tráfego expressivas e generalizadas a nível internacional, no que já é apelidado como o pior resultado da história do turismo internacional desde 1950. As previsões de tráfego na Europa atuais são bem mais pessimistas do que as realizadas no início da pandemia. A incerteza é generalizada e não diminuiu. As reservas são de muito curto prazo, levando à incapacidade de todos os agentes do setor em fazerem previsões fiáveis relativamente ao futuro próximo. O longo prazo é o próximo mês e a estratégia tem sido dominada pela atuação tática. Planos tendem a durar pouco mais do que uma semana. A retoma das companhias e das rotas tem sido mais rápida que a retoma da procura de turistas. E a evolução negativa recente da pandemia tem levado à falta de confiança dos consumidores, à retração na procura e ao fecho de mercados emissores. Apesar de tudo, a situação da Madeira tem sido algo mais favorável. Conseguiu, com um enorme sucesso, impor-se com a imagem internacional de destino seguro. Quebras no tráfego aéreo de menor expressão que a média europeia, menos 43% em setembro, face a menos 54% no resto da Europa. Comparativamente, a Madeira, aos aeroportos nacionais, registra uma quebra menor que a média nacional, assim como ao nível dos hóspedes e das dormidas. No mês de setembro, já contávamos com 71% das companhias aéreas retomadas e 61% das rotas retomadas também, com taxas de ocupação média que rondavam os 60%. O mês de outubro viu um reforço da situação e esperava-se um novembro e um dezembro reforçado. Mas deparamos atualmente com um cenário pandémico agravado e o contexto volta a mudar. E este tem sido o modus operandi do trabalho do turismo na região e um pouco por todo o mundo desde o início da pandemia. Operar num contexto de enorme incerteza que muda todas as semanas, o que obrigou a APM e a sua equipa a trabalhar com enorme flexibilidade, adaptando-se constantemente às novas circunstâncias. Num contexto de menores opções de mercado, obrigou-nos a trabalhar arduamente e a aproveitar cada oportunidade de mercado e a ser proativos na criação de oportunidades que anteriormente não existiam. A nossa estratégia de promoção da região manteve-se, mas taticamente tivemos que ajustar os nossos planos para garantir, ponto 1, que o consumidor mantém a região no topo de notoriedade dos destinos e que a imagem de destino seguro sai reforçada. Por outro lado, que retomamos de forma sustentada e o mais rapidamente possível as acessibilidades, com particular enfoque nos mercados estrategicamente importantes para a região. Que trabalhamos em conjunto com companhias aéreas e operadores na dinamização da procura, procurando o aumento das taxas de ocupação. Apostamos fortemente nos destinos de proximidade e na retoma dos mercados estratégicos. Termino dizendo que a retoma das operações tem crescido desde a reabertura da região ao turismo em julho passado, de forma continuada e sustentada,
Dos 30% da operação retomada em julho, passámos a 61% em agosto. Estes resultados são ainda insuficientes face à capacidade instalada na região. Mas continuamos a trabalhar no reforço da nossa situação. Mas o contexto internacional atual é muito incerto e fortemente adverso. Não obstante a posição da região ser bastante promissora num contexto de controle pandémico, que não é o que acontece atualmente. Despeço-me agradecendo a oportunidade e desejando a todos uma boa discussão neste painel. Muito obrigado. A terceira personalidade que faz parte deste painel, precisamente o Dr. Sérgio Gonçalves, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira pelo Partido Socialista, é atualmente deputado do PS, licenciado em Economia, com uma pós-graduação em Corporate Finance e mestrado em Gestão Internacional por ISCTE. Desempenhou diversos cargos no Centro Internacional de Negócios de Madeira, integrou o Departamento de Marketing e Aviação na ANA Aeroportos e em 2011 tornou-se administrador executivo de diversas empresas do grupo Sousa, das quais destacam a Porto Santo Line e os hotéis do grupo no Porto Santo. Foi vice-presidente da ACIF e da Associação de Promoção da Madeira e membro da Confederação de Turismo de Portugal, da Associação Nacional de Turismo e do Conselho do Turismo da CIP. Portanto, lançando aqui o debate, Dr. Sérgio Gonçalves, já falamos aqui também com o Presidente do Turismo de Portugal, o estado do turismo não é o melhor. O que é que falhou, se é que falhou, nas diversas estruturas na Europa, a nível nacional, regional e até local? Muito bem. Boa tarde. Começo por agradecer à eurodeputada Sara Cerdas o convite para aqui estar presente. Cumprimento também os colegas de painel, todas as pessoas que assistem a esta conferência. Eu devo dizer que a pandemia atingiu a Madeira e todo o mundo de forma brutal e tão brutal quanto inesperada. E todas as medidas que foram sendo tomadas desde o primeiro momento foram sendo tomadas num cenário de incerteza muito grande. Muitas delas revelaram-se acertadas, algumas numa fase inicial e permita-me que, até pela minha função enquanto deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, centre esta intervenção mais na região, alguns exageros, diria, na forma como, com a tentativa de encerramento do aeroporto, o próprio tratamento que era dado a alguns dos turistas que nos visitavam, e eu próprio manifestei essa preocupação, porque nós não podíamos de alguma forma ostracizar os clientes do nosso principal setor de atividade por uma situação que também apanhou esses clientes desprevenidos, e tínhamos que ter o máximo de cautela nessa fase inicial. Em termos de medidas que foram implementadas e face ao impacto que esta pandemia tem num setor de atividade que representa, já foi aqui dito, cerca de 26% do PIB regional, mais de 17% do emprego, eu diria que a medida eventualmente mais emblemática foi uma medida nacional, foi o layoff simplificado, que permitia às empresas suportarem salários, manter os postos de trabalho, e que deveria ter sido acompanhada de medidas também a nível regional que complementassem essa estratégia de manutenção de emprego no curto prazo e no imediato. E aí digo que o Governo Regional deveria ter feito uso da autonomia que dispomos de forma mais incisiva. Das medidas que foram apresentadas, foi apresentada uma linha de 100 milhões que correspondia a um empréstimo a que as empresas poderiam recorrer, mas obrigava ao aval pessoal do empresário. O fundo perdido só se materializaria ou materializará dentro de 18 meses passado este período, se mantidos os postos de trabalho, o que nos parece algo difícil de acontecer. Os próprios sistemas que existiam no passado de funcionamento 2020 foram lançados com verbas muito inferiores aos anos anteriores, excluindo muitas das despesas elegíveis que eram fundamentais para as empresas, nomeadamente custos com salários, com participação de custos com segurança social, mesmo rendas, água e eletricidade, que outrora eram elegíveis, deixaram de o ser. E houve, da parte da estratégia na região, uma aposta muito clara na certificação sanitária do destino relativamente a riscos biológicos. E esta estratégia parece uma visão curta, na medida em que nós temos de pensar, há muita incerteza, continua a existir muita incerteza. A única certeza que nós temos é que haverá um pós-pandemia.
E, portanto, no pós-pandemia nós temos que saber que Madeira queremos, que destino queremos, que posicionamento queremos para esse destino, e parece-me que uma certificação sanitária que diga que nós somos ou nós seremos o melhor destino do mundo em situações de pandemia, não é essa estratégia, não é esse posicionamento que pretendemos, até porque já vimos que em situações de pandemia há muito poucas pessoas a viajar, há quebras enormes no setor do turismo. E achar por menos a criação do fundo, o tal fundo que defendeu para captar novas rotas? Sem dúvida, e já lá chegaria. Queria só concluir também com uma mensagem que tem sido muito passada à população, aos empresários, e que tem a ver com alguma, vamos chamar, propaganda por parte do Governo Regional relativamente aos voos. E para dar um exemplo, todos os voos que têm sido anunciados, o número de voos que são anunciados semanais desde julho até o mês de novembro, têm ficado aquém, ou seja, a realização desses voos fica sempre aquém do que foi estimado, e se nós em setembro chegamos a ter 128 voos, agora para novembro já vamos só com 85, e portanto há claramente um desfazamento entre aquilo que é anunciado e aquilo que se vem a verificar. E por isso digo que a Madeira não pode, em termos de futuro, ficar refém de uma falta de estratégia do Governo Regional relativamente ao nosso principal setor de atividade. E indo concretamente à questão que me colocou e de que medidas é que podemos implementar, muitas delas têm sido apresentadas pelo Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Madeira, são invariavelmente, infelizmente, votadas ou rejeitadas por parte da maioria PSD-CDS. Falou do incentivo a novas rotas, posso falar também de mecanismos de compensação aos operadores e às companhias que são afetados pelos constrangimentos do aeroporto, o próprio plano de contingência, incentivos a cruzeiros, que nós hoje em dia somos o destino mais seguro do mundo, mas os cruzeiros estão a ir para Canárias ao invés de virem para a região autónoma da Madeira. Estas medidas que falo, o sistema de incentivos a novas rotas, o plano de contingência, a própria formação, que é muito importante para as gerações futuras e também para requalificar quadros que temos atualmente, são medidas que são rejeitadas por este Governo Regional, mas que vemos inclusivamente no PDES, no Plano de Desenvolvimento Económico e Social para 2030, com medidas que devem ser implementadas. Diríamos que o Governo Regional está a querer implementar e está a prever essa implementação. Seria verdade caso estas medidas não estivessem também já plasmadas nos planos de desenvolvimento económico e social desde 2007 e, portanto, há claramente uma falta de estratégia, uma falta de implementação e o setor do turismo merece o máximo de atenção por ser o nosso principal setor de atividade e não sendo, termino já, apesar de se falar muito da monocultura do turismo, é preciso não esquecer o efeito que tem transversal em todos os outros setores e a importância que tem para a região. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Sérgio Gonçalves. Avançamos neste painel, desde já convidando Márcio Nóbrega a também juntar-se a nós a esta discussão. Márcio Nóbrega é empresário, administrador do grupo MLE, empresa de restauração, eventos, atividades turísticas e alojamento local de referência no mercado regional. Podemos dizer algumas das marcas: o Cachebá, a Venda Velha, o City Blues, o City Bubbles, o SCAT, Santa Maria Hostel, a Hamburgueria do Mercado, Portaliano, Moscadinha e Quinta da Moscadinha. É licenciado em Biologia pela Universidade da Madeira e pós-graduado em Gestão Empresarial pelo ISCTE. Dr. Márcio Nóbrega, tem sido um setor da restauração que também tem sido muito afetado nesta pandemia. Ainda ontem houve novas medidas, algumas delas contestadas precisamente pelo setor. Boa tarde, deputada Sara Cerdas, obrigado pelo convite. Sim, o impacto da pandemia no sector da restauração foi impactante, ainda mais no mercado regional, porque nós estamos dependentes do turismo e o turismo não existindo também, naturalmente, que o sector da restauração é afetado com isso. Houve um prejuízo enorme, houve feita uma preparação nesta área e eu acho que a confiança não vai voltar ao mercado de restauração até que apareça uma vacina no mercado. E esse é o fator mais importante que é preciso mostrar às pessoas, ou seja, para além da falta de clientes, é o retorno dos clientes à área da restauração. Apesar do sector da restauração já ter uma série de obrigações na área da higiene e segurança alimentar,
esta pandemia levou a que a primeira adaptação à realidade fosse mostrar esse nível de confiança que estava a ser adaptado no mercado da restauração. Ora, aqueles que se dedicavam ao mercado turístico foram os primeiros a sofrer com esta crise. Eu, no meu caso, por estar ligado ou estar focado para o mercado turístico, especialmente não para o mercado local, fruto da localização dos nossos espaços, fui um dos primeiros a ser afetados. E isso ainda mais no mercado regional, porque o mercado regional tinha um excesso de oferta na área da restauração. Não era excesso na época em que estava no pico do turismo, mas agora é. Portanto, isso vai levar a que muitos dos negócios já não reabram e por consequência, ao desemprego. Na minha perspectiva, eu acho que houve uma falha muito grande com esta crise, em termos europeus, na demora tardia aos países na área da legislação laboral e da área da saúde, pois foi muito difícil para nós, operadores, tentarmos a receber a mensagem em que sentido que nos deveríamos orientar. E isso depois tem a consequência a nível nacional, que é adotou-se uma política de proteção às empresas, quer dizer, o nosso tecido empresarial do país, ou seja, cerca de 90% do tecido empresarial são micros e PMEs. E aquilo que se verificou no início desta crise foi uma proteção ao emprego e não houve quase uma proteção às empresas. Eu acho que o mecanismo do layoff fez com que estas empresas descapitalizassem, porque como a maior parte das empresas eram na área do turismo, e tendo elas sofrido com isto, houve uma baixa, uma quebra na faturação gigantesca, quer dizer, houve empresas que passaram do 100 para o 0, portanto. E quando se pede às empresas e às PMEs que não têm capacidade de tesouraria para fazer face a uma pandemia tão prolongada, o que é que acontece? Há uma descapitalização. E nesse sentido, eu acho que deveria ter havido uma melhor resposta à proteção do emprego, mas que permitisse haver uma suspensão dos contratos de trabalho, em que se pegasse nos trabalhadores e se pusesse num fundo de desemprego e protegesse e se desse capacidade às empresas de se capitalizarem. As linhas de apoio foram essenciais no início, mas foi um mecanismo que depois o que é que vai trazer? A maior erro de um gestor é substituir receita por dívida. E o que é que acontece? Quando se faz as linhas de apoio às empresas, o que é que se está a fazer? Não se está a permitir que elas, ou seja, não se está a criar mecanismo para que exista receita. Está a perceber? E depois no futuro o que é que vai acontecer? A dívida vai existir, os empregos não vão conseguir ser mantidos e... De forma então, seria mais viável apoiar as empresas, no seu entender? Deviam de haver linhas a fundo perdido imediato. Não se devia deixar a dúvida, porque reparem, eu como gestor, e não tenho uma linha que me permita decidir no imediato para que sentido é que vou, que sentido de orientação que vou. Ou seja, devia ser injetado dinheiro na economia. Neste momento, eu acho que as empresas já não precisam de mais financiamento. Quem precisa de financiamento são as pessoas. Porque se houver uma gestão de capital diretamente nas pessoas, a economia vai funcionar. Muito bem. Será certamente um desafio para a restauração. Estes próximos meses tivemos provavelmente aqui um balão de oxigênio que foi no verão, mas aproxima-se o inverno, o setor vai ressentir-se, obviamente. Claro que sim, mas agora com a perspectiva do estado de emergência que vai ser adotado a partir de segunda-feira vai ser difícil. O que acontece, o que vai acontecer é que vai haver uma falta de confiança total dos consumidores na área de restauração. Por mais custos que nós tínhamos que reduzir, e fiz, que aconteceu no meu caso, tive que reduzir ao máximo os custos, há equipas mínimas que têm que ser mantidas. E ter um restaurante aberto, ou um espaço aberto sem clientes, quer dizer, não faz sentido nenhum. Muito obrigado, doutora Sara Cerdas. Fechamos este primeiro painel, de facto, com, enfim, uma apreciação daquilo que é um momento que não é o melhor para o turismo. Sim, sem dúvida. Excelentes intervenções e testemunhos em que apelam a que haja uma maior coordenação e cooperação, uma aposta na qualificação dos nossos quadros e também não esquecer que estamos em pandemia, ninguém aqui pratica futurologia e não sabemos até quando. E aqui a necessidade também de adaptação e de primar pela proteção deste setor que é tão essencial para a nossa economia. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos para
o segundo painel, já dentro de aproximadamente 8 minutos, com destaque para a presença entre nós também da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Vamos também ter aqui a mensagem de um deputado do Parlamento Europeu, Mohamed Chaim, e ainda a presença do Dr. Joel Freitas, empresário também da Costa Norte, e ainda a diretora de operações da TUI Madeira, Ana Barbosa. Até já. Sara Cerdas. A deputada Sara Cerdas reuniu com os pescadores da Câmara de Lobos. O objetivo é perceber as dificuldades do setor. Sara Cerdas voltou à Câmara de Lobos, desta vez como eurodeputada, para falar com os pescadores. Iremos reunir com pescadores, armadores e tirar aquelas que são as preocupações dos nossos pescadores e armadores no terreno, quais são as dificuldades que ultrapassam, e desta forma levar para o Parlamento Europeu estes contributos de forma a estarmos atentos acerca do desenvolvimento das políticas europeias nesta área. O encontro foi através de um almoço com 30 pescadores, 10 armadores, alguns do caniçal, e faz parte de um roteiro que a eurodeputada vai realizar em todos os concelhos da Madeira. Sara Cerdas considera que é preciso trabalhar mais a marca Porto Santo na época baixa. A eurodeputada socialista concluiu assim a segunda edição do roteiro Geração Madeira. Mobilidade, turismo e desenvolvimento regional, o tema desta segunda edição do roteiro Geração Madeira. Após a visita ao Porto Santo, a eurodeputada do PS conclui que são necessárias mais medidas de apoio a ilhas onde a dupla insularidade é agravada no inverno. É um destino turístico de excelência que está praticamente deserto, portanto aqui importa trabalhar um pouco mais a marca de Porto Santo de forma a atrair mais mercado turístico, neste caso até do norte da Europa, onde as temperaturas já são muito baixas e que no Porto Santo tem sem dúvida uma boa oferta, com bom tempo e com boa gastronomia. O roteiro Geração Madeira tem como objetivo envolver a população na agenda europeia. Sara Cerdas pretende lutar para conseguir fundos europeus para as empresas que trabalham com tecnologia na região. A eurodeputada do PS pretende dotá-las de mais recursos humanos. A Altice e a Assim são duas das empresas que fazem parte da terceira edição do roteiro Geração Madeira. A eurodeputada do Partido Socialista reconhece que é necessário dotar as empresas de mais recursos humanos. Nós temos um programa da União Europeia no atual quadro financeiro plurianual, o Horizonte 2020, que dá resposta a estes desafios. Os fundos europeus estão a ajudar na prossecução dos seus trabalhos, mas nesta parte da Altice vai ajudar sim na construção deste edifício e de que forma também no âmbito do Horizonte Europa, né, que será o próximo programa para estas temáticas, poderão estas empresas também alavancarem mais fundos europeus. A eurodeputada Sara Cerdas defende a criação de um plano de sensibilização sobre o Pacto Ecológico Europeu, um tema que a socialista debateu com alunos da Escola Secundária de Santana. A quarta edição do roteiro Geração Madeira teve como tema a biodiversidade, Pacto Ecológico Europeu, Santana Destino Verde. A eurodeputada socialista esteve com alunos da Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral. Lamento que esta temática, o Pacto Ecológico Europeu, não esteja a ser alvo de sensibilização aqui na nossa região. São várias as iniciativas para a Europa se tornar mais verde e no objetivo de até 2030 o velho continente reduzir para metade as emissões de dióxido de carbono. Temos importantes fundos para esta transformação e que poderão ser captados pela nossa região de forma a fazer esta transição para uma sociedade mais sustentável.
Boa tarde, mais uma vez, retomamos este roteiro Geração Madeira para o segundo painel, onde vamos falar do futuro do turismo. E a primeira convidada, precisamente deste segundo painel, é atualmente a Secretária de Estado do Turismo no 22º Governo Constitucional, a doutora Rita Marques, licenciada e mestre em Engenharia Eletrónica de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, possui também o MBA pela University of California, além de diversos programas de alta direção para executivos, liderança pelos institutos de empresa London Business School e Universidade do Texas. Desenvolveu trabalhos de consultoria com entidades públicas e privadas na área da inovação, financiamento público, internacionalização e investimento direto estrangeiro. Muito obrigado por juntar-se a nós nesta discussão, a partir de Lisboa. Falamos de um futuro de turismo que passa por um turismo também mais sustentável. É por isso que também existe esse projeto recentemente apresentado, o Plano de Turismo Mais Sustentável 2020-2023. Boa tarde. Olá, viva, muito boa tarde. Espero que me estejam a ver e ouvir em boas condições. Começo por cumprimentar todos os presentes, em particular a nossa anfitriã, a deputada Sara Cerdas. É um prazer, Sara, estar entre vós. E permitam-me aqui uma palavra muito, muito especial aos nossos empresários, que penso que estarão connosco. Aliás, ouvi com muita atenção o testemunho do empresário no painel anterior. E dizia eu, permitam-me aqui uma palavra de especial para estes nossos empresários, que sabemos bem que estão a passar por um período especialmente difícil, e dar-lhes aqui alguma força, algum ânimo,
para que acreditem, a pandemia há de passar, há um futuro que seguramente nós temos que cuidar naturalmente do presente, sobretudo porque acreditamos no futuro. Sabemos que vamos chegar ao futuro e nessa medida dar uma palavra de ânimo a todos os empresários que nesta altura estão a sofrer imenso. Mas não só aos empresários, também aos trabalhadores. São 132 mil empresas do setor do turismo, são 400 mil trabalhadores os que trabalham no setor, que neste momento vivem tempos muito difíceis e, portanto, uma palavra de ânimo e de força para que possam passar estes tempos mais conturbados e acreditar que há um futuro melhor. Relativamente à questão que me foi colocada, eu gostaria de dizer o seguinte, a nossa prioridade tem sido sempre dupla. Aqui a nível da Secretaria de Estado de Turismo, e eu ouvi também com atenção o Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, e penso que também ficou claro na intervenção dele, a nossa prioridade é sempre dupla. E qual é essa prioridade? Desde logo, cuidar do presente. O Luís disse, e muito bem, nós até ao momento conseguimos ventilar ou mobilizar fundos para o turismo, provavelmente não os suficientes, eu tenho que admitir, de facto, a situação tem vindo a deteriorar-se ainda mais. Até ao momento foram ventilados 1,4 mil milhões de euros e eu dizia que seguramente não serão suficientes estes recursos, porque ainda hoje, em Conselho de Ministros, foram anunciadas mais medidas, justamente indo de encontro às necessidades efetivas do setor. Aliás, penso que saberão, hoje foram aprovadas, como eu dizia, mais medidas de apoio à tesouraria, sob a forma de subsídio a fundo perdido para apoio imediato, especialmente dirigido às micro e pequenas empresas que atuam nos setores mais afetados pela situação pandémica que vivemos atualmente, incluindo-se aqui naturalmente e infelizmente o nosso setor do turismo. Mas dizia eu que nós temos vindo a atuar sempre com duas grandes prioridades, cuidar do presente, tentando operacionalizar todas estas medidas e orientando para as empresas e para os trabalhadores todos os apoios que conseguimos mobilizar, tendo em conta os recursos que também temos. E depois há uma segunda prioridade, que eu penso que irá responder à questão que me coloca, que tem a ver com o futuro. Queremos cuidar do presente, mas também queremos projetar-nos no futuro. E nessa medida eu tenho dito sistematicamente que nós não queremos apenas ser sobreviventes desta pandemia, nós não queremos apenas ser náufragos desta pandemia, nós queremos ser timoneiros, E é nessa perspectiva que ainda a semana passada, penso que foi a semana passada, lançamos o programa Turismo Mais Sustentável 2030, justamente para não deixar esmorecer as prioridades que queremos fixar para o futuro. E o que é que trata basicamente este plano? Bem, ele define essencialmente 4 grandes eixos. Desde logo, uma prioridade claríssima na estruturação de oferta mais sustentável, e a palavra sustentável infelizmente está um pouco, enfim, deteriorada, gasta. O que nós entendemos quando falamos de uma oferta, uma necessidade de reestruturar e requalificar a nossa oferta turística de forma mais sustentável, estamos basicamente a dar nota que queremos uma oferta turística que responda melhor às alterações climáticas, aos desafios demográficos, à construção de uma sociedade digital, da criatividade, da inovação e, portanto, a sustentabilidade aqui deve ser entendida também com esta vertente, com a elasticidade que eu ainda há pouco dava nota. Mas dizia eu que nós, neste programa de turismo mais sustentável 2030, definimos 4 pilares, 4 prioridades. Desde logo, como eu dizia, estruturar uma oferta cada vez mais sustentável. Isto passa por quê? Passa por assegurar, por exemplo, que os produtos e a oferta turística, estes produtos e a oferta turística devem ser entregues, devem ser trabalhados de acordo com os princípios da sustentabilidade. Assegurar que o impacto positivo do turismo é evidente nas comunidades onde se insere, porque nós só estamos felizes num destino turístico se as pessoas que lá viverem também estão felizes, e é muito importante conciliar aqui estes interesses, quer dos turistas, quer das populações de residentes que vivem nesses mesmos destinos, 365 dias por ano. E este eixo 1, que tem a ver com a estruturação da oferta mais sustentável, identifica um conjunto de programas, um conjunto de projetos dinamizados pelo Turismo Portugal, mas também dinamizados pela sociedade civil, ou seja, por associações, natureza empresarial ou não, várias outras entidades públicas, também por municípios, e portanto eu faço também aqui um apelo para que todos juntos
possamos entregar-nos a este desafio. Isto não é um compromisso, isto não é um desafio a ser apenas trabalhado pelo poder público, seja do Governo da República, seja dos governos regionais, não é para ser trabalhado pela administração central, nem apenas pela administração local, não é um desafio para ser trabalhado pelos privados exclusivamente, portanto isto é um desafio de todos e portanto temos que trabalhar aqui de uma forma muito articulada e sintónica. Os outros 3 prioridades, porque eu dizia que eram 4, portanto, para além da estruturação da oferta mais sustentável, temos um segundo pilar muito importante que tem a ver com a qualificação. Aliás, a Sara Cerdas falou ainda há pouco da importância da qualificação dos nossos recursos humanos, qualificar para a sustentabilidade, educar para a sustentabilidade, para a economia circular, capacitando as empresas para as exigências do planeta em termos de sustentabilidade. Um terceiro pilar que tem a ver com a promoção de Portugal enquanto destino sustentável, e aqui é importante nós podermos divulgar a nossa oferta turística, esta oferta turística sustentável de forma muito clara e assertiva para todos os mercados emissores, para projetar esta imagem de Portugal enquanto destino turístico do futuro. E, por fim, não menos importante, o quarto pilar, que tem a ver com a monitorização das métricas de sustentabilidade. Não se gere aquilo que não se conhece e, portanto, nós definimos uma bateria de indicadores com objetivos, naturalmente, que vamos monitorizando no sentido de garantir que nos aproximamos dos objetivos fixados e, se não for o caso, no sentido de também termos medidas corretivas para podermos garantir que estes objetivos são concretizados. E eu para já ficava por aqui. Se tiver alguma questão, estarei naturalmente disponível. Com certeza. Muito obrigado, Sra. Engenheira Rita Marques, pela sua participação. De imediato vamos também aqui apresentar um testemunho, precisamente, de um deputado do Parlamento Europeu, Mohamed Shaim. Foi eleito pelos sociais-democratas holandeses, é membro do Comitê de Ambiente, Saúde e Segurança Alimentar e do Comitê de Indústria, Investigação e Energia do Parlamento Europeu. Anteriormente trabalhou como investigador na área da economia ambiental e transição energética na Organização Holandesa de Investigação Científica Aplicada. Foi relator do Parlamento Europeu também para a proposta de resolução sobre a Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas em 2019, que aconteceu em Madrid, em Espanha. Vamos ouvir Mohamed Shaim. Bon dia. Hello, I'm Mohamed Shaim and I'm a member of the European Parliament from the Netherlands, and unfortunately talking to you from the Netherlands because due to the COVID-19 crisis, I was unable to travel to Madeira. I hope you all are safe and I hope we make sure that this pandemic is behind us as soon as possible. But today we're going to talk about the future of tourism, a very important topic because the tourist sector is an important economic activity throughout Europe. In Europe in 2018, we've welcomed more than 570 million international visitors, and we had an economic turnover of more than 400 billion. So this is an important sector for all member states. But if I look at the specific numbers of Portugal, I know that this sector generates 16 billion of revenues each year and is increasing, was growing, especially before the pandemic. The pandemic has stopped the tourist sector and has hit the tourist sector quite severely. I think in Portugal, it's estimated that the damages will be way bigger than the 800 million of losses due to the cancellation of more than 7 million overnight stays. So it's very important for now to have very good recovery plans where we include the tourist sector to make sure that a lot of restaurants and hotels survive this pandemic as much as possible, but also other jobs and other companies related to these tourist sectors, transport, etc. For me, it's very important when we look at tourism in the context of the European Green Deal is, of course, that as all other sectors, tourism has to contribute to make sure that in 2050, we become the first climate neutral continent in the world. But also there's a reason, a very important reason for tourism to be leading us when it comes to decarbonization, because one of the most important reasons people like to travel is they like to visit beautiful natural sites
where they try to look at the biodiversity. Look at your beautiful island of Madeira. Of course, people go to Madeira for the beautiful beaches, for the beautiful mountains, but also for the beautiful biodiversity. And we have to make sure that this is preserved as much as possible for the future generations. People sometimes talk about our natural capital, and this natural capital can be used within the tourism to make sure it generates money. But if we do not carefully take care of this nature, of this biodiversity, a lot of jobs and a lot of economic value will be lost. And not only so it's not only a decrease of the biodiversity, but also can have a negative effect on the tourism, the tourists that want to visit these sites due to the decline of biodiversity. So that's a very important, I think, a topic. So when it comes to the change of tourism, of course, we have to come together with all the bright minds that from a local perspective, from a regional perspective, national politics, but also from a European perspective, to make sure that this European Charter of Sustainable and Responsible Tourism is updated, and we get inspiration from local sustainable tourism ideas, so that we make sure that if people travel, when they travel, they do it in a sustainable way. So the mode of transport should become more and more sustainable. And when they travel to a country, they also make their stay, increase the quality of their stay. So visit local sites, go to local restaurants, but also make sure that they visit local cultural sites. I think that's very important. And one of the travel ideas that I'm not a big fan of is this all-inclusive travel ideas. Although they make life very easy because everything is organized, your travels are organized, your stay is organized, but also even your meals and sightseeing are organized. I don't think local communities benefit a lot from them, and the carbon impact is really high. So people travel from the Netherlands to Greece, Turkey, Spain, Portugal, etc. They go to a hotel, and basically their whole life, between 6 and 10 or 11 days, stays within the compound of the hotel. Local restaurants don't benefit a lot. Local shops don't benefit a lot. I don't think this is the future of tourism. I like the idea that you organize your travel by one operator, but this operator has to really rethink the stay of the people and has to make sure that local communities, regional communities, benefit way higher than they do now when we look at these type of tourist concepts. So, and again, the tourist sector is a very important sector. It generates a lot of jobs. It generates, in Portugal, I think more than 400,000 people are working within this sector. So we have good reason to make sure that this sector has a bright future, has a sustainable future, not only to preserve nature, not only to preserve biodiversity and to tackle the climate problems, but also to make sure that the jobs are saved. So this is, I think, for me, some of my thoughts when it comes to future of tourism. I will try to follow the event as much as possible. My Portuguese is not that great, but probably Sara Cerdas will help me with translating some of the concepts that are being debated within this conference. Thank you very much for allowing me to contribute from a distance. I hope you all are well. I hope you all stay well, and I hope to meet you soon in Madeira. Thank you very much. Foi o contributo do eurodeputado Mohamed Chaim, que se juntou também a nós, deixando a sua mensagem. Aliás, também deixando aqui uma mensagem falando das questões mais locais, e é por aí que vamos de imediato, desde já apresentando o nosso convidado seguinte. Joel Freitas é sócio gerente desde o ano 2000 do empreendimento de agroturismo solar da Bica, foi presidente da direção da Associação de Turismo em Espaço Rural, Madeira Rural, tendo nesse âmbito organizado as primeiras conferências dedicadas precisamente ao turismo rural na Madeira. Foi presidente da direção da Associação de Comércio e Indústria do Norte da Madeira, tendo publicado o roteiro turístico sobre a costa norte da ilha. É licenciado em Saúde Ambiental pelo Instituto Ricardo Jorge. Muito obrigado também por estar connosco, Dr. Joel Freitas. Vimos ainda há pouco o eurodeputado Mohamed Chaim dizer que as pessoas procuram, acima de tudo, locais com uma grande variedade e de biodiversidade de qualidade.
Isso é o que o norte da Madeira tem de mais. De resto, é no norte, é através das paisagens do norte, muitas vezes promove-se a Madeira. No entanto, mesmo antes da pandemia, era o norte que reclamava ou que reclama, de facto, maiores apoios. Como é que foi viver este momento de pandemia na costa norte da ilha? Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado à doutora Sara Serras. Obrigado à minha conterrânea Sara, e é devido a ela que estou aqui, porque acredito na juventude da minha terra. O norte senti-o talvez de maneira mais profunda, ou mais esta crise, ou está a sentir, melhor dizendo, porque ela não acabou, nem sabemos, infelizmente, quando é que vai terminar. Gostava eu de saber, e se soubesse, juntava-me ali ao meu amigo que está aqui e a gente resolvia aqui o problema do norte num instante, mas infelizmente não sei. Gostei de ouvir a sua secretária de Estado falar da questão da sustentabilidade. Acho que o norte tem muito a dizer nesse aspecto, e penso que é por aí que passa grande parte do futuro do turismo na Madeira, não só no norte, mas na Madeira. Eu costumo dizer, mais ou menos a brincar, mas mais ou menos a sério, que já tenho idade para ver 3 revoluções no turismo da Madeira. Eu acho que o turismo na Madeira existe há bem poucos anos, bem, 30 anos, tanto. Passei pelos ingleses, foram os primeiros que hoje em dia se chamam de turistas, foram os ingleses. Depois tivemos os estrangeiros, agora temos os turistas, e penso que depois desta pandemia vamos ter outro tipo de visitantes. Podem-se chamar turistas, mas talvez vão vir com outra, pelo menos com outra sensibilidade e à procura de outras coisas. Enquanto que nos primórdios do turismo nos Estados ingleses chegavam de barco, tinham quase que os escravos, ou pelo menos os criados, para levar a mala para o hotel, e chegavam ao hotel, já tinham a mala no hotel, e tinham a senhora para abrir a cama e tal. Esse tipo de turismo acabou. Vieram os estrangeiros que vinham com as excursões, os carros de remesse, não os rentacarros, atenção, os carros de remesse, também deixou de existir. Começaram a vir, já antes desta pandemia, já notávamos alguma diferença no turista que veio depois dos estrangeiros. Pessoas que venham mais jovens, eu já estou nesta área há 20 e poucos anos, inicialmente tínhamos uma faixa etária à volta dos 60, 50 e tal, turistas que ficavam em casa, pouco saíam, davam uma volta, mas praticamente só iam ao restaurante e pouco mais. Nos últimos anos, nos últimos 5 anos para aí, a faixa etária baixou bastante, são turistas mais novos, que procuram outras experiências, procuram conviver com a população local, procuram saber da nossa cultura, e aqui eu vou abrir um parênteses para referir uma coisa e que aproveite a presença de ilustres pessoas aqui na plateia que podem influenciar nesse sentido. Eu acho que o turismo, falando de turismo, não vai ser o mesmo turista que aquele que tivemos até agora, como eu disse, deve ser ensinado nas escolas. Eu, como referi nas conferências que organizei quando era presidente da Madeira Rural, há 10 anos atrás, referi isso na altura, começaram a olhar para mim assim, com um ar de admirado, mas não, o turismo deve ser ensinado na escola, e na escola primária. Os nossos jovens devem começar a saber lidar e apresentar o nosso produto aos turistas. E faz mais vezes confusão quando há pessoas que não sabem falar de vinho de Madeira. Hoje em dia fala-se muito de poncha. E vinho de Madeira? O vinho de Madeira é tão velho como a nossa história. E quase nenhum dos nossos colaboradores sabe o mínimo da história do vinho de Madeira. Isto para mim é chocante. E nós estamos aqui em São Vicente, num dos concelhos, revalidamos aqui com Câmara de Lobos, nós dizemos que somos o primeiro produtor de uvas para vinho de Madeira, eles dizem que são eles, pronto, isso são guerras à parte. Mas pronto, isso é uma das coisas que no futuro nós temos que vender a nossa paisagem. Nós sabemos que o turismo tem uma pagada ecológica muito grande, então nós que vivemos na ilha ainda maior, com a questão dos aviões, nós podemos contrabalançar com isso. Temos que associar o turismo à nossa agricultura, à nossa paisagem, e temos que essencialmente fazer uma coisa, fazer com que as pessoas fiquem no meio rural, porque se não existirem pessoas no meio rural, a paisagem vai se degradar.
Mas há pouco o deputado Mohamed falava a dizer que é preciso bons planos de recuperação. O Norte já pede diferenciação do ponto de vista fiscal. A haver bons planos de recuperação também no turismo, acha que o Norte merece ter um fator diferencial? O Norte merece essencialmente que as pessoas do Sul venham ao Norte. Essencialmente isso. Porque eu não sei, há um estigma, nós madeirenses, principalmente os residentes no Funchal, já vi o cartão vermelho, mas vou ter que dizer isto. Isto não é querer pôr... Não é por Sul contra Norte, nem Norte contra Sul. De longe essa ideia. Mas se eu estiver no adro da Igreja da Sé, com os amigos meus, e já me aconteceu isso, e dizer, vamos a São Vicente jantar. Para São Vicente, a esta hora, jantar. Isso é tão longe, lá para dentro. Não vou. Vamos ao Santo. Vão todos a seguir. É mais longe ir do adro da Sé ao Santo, gastamos mais combustível, fazemos mais poluição. No Santo, provavelmente está um clima pior do que em São Vicente, mas ninguém vem a São Vicente. No entanto, as paisagens do Norte utilizam-se para a promoção da Madeira e com uma coisa que me preocupa ultimamente muito mais do que isso, que são os nossos concorrentes do Sul, os hotéis do Sul, é colocarem nos seus spas e nas suas zonas de lazer e no hall de entrada dos hotéis, paisagens do Norte. A Lora e Silva não se desloca. A Lora e Silva visita-se no local. Come-se a Lora e Silva, bebe-se a Lora e Silva, respira-se a Lora e Silva, como dizia o Padre Nóbrega. Tens que ir lá para respirar a Lora e Silva. Lora e Silva não é uma planta, é um conjunto, é um ambiente que se respira, que se transpira, que se vive. E vive-se, já vi o cartão vermelho neste Conselho de São Vicente. Muito obrigado. Vamos de imediato estabelecer a ligação para a nossa próxima convidada neste painel. É precisamente Ana Barbosa, diretora de operações da TUI na Madeira e no Porto Santo. Concluiu o curso de turismo em 1989, ingressou em 1993 na agência de viagens e turismo Miltours, posteriormente adquirida pelo grupo TUI, hoje TUI Portugal, a agência de viagens e turismo. Desempenhou funções nos vários departamentos e foi responsável de cruzeiros para Portugal e Cabo Verde. Muito obrigado, Ana Barbosa, por juntar-se a nós agora em direto. A questão é, naturalmente, saber o futuro do turismo, o que é que terá que ser mudado, o que é que terá que ser feito para continuarmos a ter aqui mais turistas. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Antes de mais... Perfeito. Ótimo. Antes de mais, queria agradecer o convite da deputada Sara Cerdas para participar num debate perante tão ilustres convidados. Eu estava agora a ouvir o Sr. Joel a falar, o caro amigo Joel, e achei engraçado, porque eu também ainda sou da altura em que os turistas que vinham para a Madeira eram os ingleses. Portanto, quando eu era criança eram os ingleses, e eu já dizia, quando for grande, quero trabalhar com os ingleses. Depois passaram de ingleses a estrangeiros e agora sim são os turistas. Mas pronto, vamos falar agora de assuntos mais sérios. O turismo neste momento está bastante complicado. Como todos sabem, esta pandemia afetou-nos a nível mundial e eu diria que para o turismo do futuro, num futuro mais imediato, um dos maiores desafios será realmente retomar a confiança das pessoas para viajarem e fazerem férias. Se bem que vamos sentindo, e já vários estudos assim o mostram, que 60 e muitos % das pessoas a nível mundial, pelo menos a nível europeu, quando acabar este lockdown, digamos, e quando houver uma solução para esta pandemia, uma das maiores vontades que as pessoas querem é fazer férias. As pessoas querem fazer férias, preferem vão preferir gastar dinheiro em férias em detrimento de consumos e bens pessoais, o que é bom. Todo este lockdown fez com que as pessoas queiram efetivamente sair e espairecer a cabeça, sair do seu ambiente diário, infelizmente muito enclausurado como estamos hoje em dia. No entanto, um desafio que eu acho que é bastante grande é que, apesar da vontade de viajar, as pessoas estão limitadas porque esta conjuntura, como já se viu, está a originar muito desemprego
e essa vontade de essas viagens serão limitadas pelas limitações financeiras de cada um. Ou é, posso querer fazer férias, mas perdi o emprego, como é que eu vou viajar, não é? Portanto, eu penso que retomar a confiança e conseguir com que as pessoas viajem será o primeiro desafio e, digamos, mais imediato, um futuro imediato. Outro desafio é o modelo de férias alterou-se completamente. As pessoas agora já não planeiam fazer férias com muita antecedência. Os hotéis são testemunhos disso. As reservas são feitas, e nós vemos também nas próprias reservas de avião, as reservas são feitas de hoje para amanhã ou daqui para 2 ou 3 dias. Temos dias em que recebemos 50, 60 reservas, 70 até, de um dia para o outro. Portanto, o modelo de turismo alterou-se completamente, e o que torna muito difícil para nós aqui no destino fazer previsões. Não se pode dizer, eu vou ter um inverno assim ou vou ter um verão assado, peço desculpa a expressão, porque é quase impossível. Olhando... Há quem diga que a recuperação do setor mesmo da aviação vai demorar alguns anos. Isso não afetará também aqui o nosso turismo? É assim, a Madeira não é diferente de outros destinos. Tem as suas especificidades, as suas qualidades, mas acho que qualquer destino mundial será afetado efetivamente por essa recuperação. Aliás, questiona-se ainda se todas as companhias aéreas vão conseguir ultrapassar esta crise. Já se fala em falências, mas pronto, não quero entrar por aí. Vamos pensar e ser positivos que realmente vai haver uma retoma do turismo. Agora, temos que entender que o turismo que hoje em dia existe, ou aliás, que existia até bem recentemente, bem pouco tempo, não será um modelo de turismo que teremos para o futuro, de forma alguma. Há, efetivamente, e vê-se uma alteração no perfil do turista, e especificamente aqui para a Madeira, nós víamos, e como referiu o Sr. Joel, antes tínhamos uma faixa etária de clientes na média dos 60 a 70 anos, que com o tempo e a promoção do destino também vimos que esse perfil de cliente foi alterando. Temos vindo a ter clientes mais jovens, de há uns anos para cá, mas agora foi interessante verificar que realmente neste inverno foi quase instantâneo. O perfil do cliente que tivemos este inverno até agora, apesar do lockdown, se calhar também isso tenha influenciado que as pessoas mais velhas não quiseram viajar, mas a verdade é que a Madeira acho que nunca teve tanto turista jovem, na faixa etária dos 20, 30 anos, como este inverno, até à data, inverno e alta, digamos, ou até este verão. Mas enfim, isso são tudo desafios que vamos ter que ultrapassar. E este inverno será efetivamente um inverno muito complicado. Será complicado porque, como vimos, e o Dr. Nuno Vale referiu, nós até conseguimos ter uma retoma parcial e mais ou menos boa para a Madeira a nível de turismo, mas verificamos agora, a semana passada, que infelizmente devido à evolução da pandemia, voltam as ligações aéreas para a Madeira a serem intermitentes. Ou seja, há um lockdown na Inglaterra, no Reino Unido, falo no caso da TUI, já cancelou os voos até dezembro. Isto são coisas que vão acontecer e ninguém pode controlar aqui no destino, infelizmente, acho eu. Vamos ter que viver com isso. Agora, apesar do inverno complicado, dependente dos mercados emissores, também esta fase em que muitos estiveram em layoff e tivemos mais tempo para refletir, acho que é uma oportunidade para apostarmos nos nossos recursos humanos, na qualificação dos nossos recursos humanos, porque efetivamente o modelo de turismo altera-se completamente. As reservas passam a ser feitas mais através das plataformas digitais. Aquele turista que ia a uma agência de viagens e pedia um pacote já com tudo pronto, desde a chegada à saída, tende a desaparecer, haverá sempre, mas o turista mais individual, mais particular, em que quer fazer as suas férias e organizar tailor-made ou à sua medida as suas férias, está a crescer, ou seja, muitas das reservas passam a ser feitas, ou a maior parte das reservas, mesmo de atividades no destino, não sequer estou a falar da reserva do hotel e da reserva do avião.
O cliente, imaginemos, faz uma reserva para a Madeira e ele já vai à plataforma digital ver o que é que há para fazer na Madeira, quais são as atividades e nota-se, e isto não é de agora, não foi preciso a pandemia, testemunha aí o Sr. Joel, que já muito andei atrás dele para que pudéssemos fazer atividades na Madeira em que o turista pudesse estar mais em interação com as comunidades locais. Eu fartei-me agradeço, mas já estamos mesmo a chegar ao final. Passa muito rápido e certamente sobre o turismo tínhamos muito para dizer, obviamente, mas agradecemos a sua colaboração. Realmente queria só dizer que todos juntos temos que enaltecer as qualidades do destino Madeira e pôr o turista em interação com aquilo que nós temos aqui para oferecer. Muito obrigado. Obrigada. Sara, chegamos aqui ao final deste segundo painel. Apesar do futuro ser incerto, há aqui ainda palavras de alguma esperança. Há uma capacidade de resiliência que também está bem patente nos agentes, nos players do turismo. É verdade, porque vimos isso nas diferentes intervenções aqui deste segundo painel. Mais uma vez um painel de luxo, ao qual tenho a agradecer a presença de todos. E aqui destacar o que também já foi pedido, este trabalho articulado, não apenas nas instâncias europeias, nacionais, regionais, mas também com o nível local. Aqui a valorização daquelas que são a nossa matéria-prima, as nossas pedras preciosas, a nossa laurisilva, a valorização da Costa Norte e aqui o turismo rural como um veículo para garantir e ir ao encontro ou contra aquela que é a desertificação do meio rural, que é muito importante para a salvaguarda de postos de trabalho e para também combater a tal desertificação. Aqui gostaria apenas uma nota final de deixar o apontamento da sustentabilidade. Aqui falamos em requalificação, em como iremos reconverter este setor, e o setor do turismo tem, sem dúvida alguma, que estar alinhada com o Pacto Ecológico Europeu e com o Acordo de Paris, mas também ter indicadores que irão servir como metas e que irão guiar aquilo que será o caminho e aquilo que pretendemos para este setor aqui na nossa região e no nosso país. Muito bem. Estamos mesmo a terminar este roteiro Geração Madeira. Não sei antes darmos também a palavra ao presidente do PS Madeira, o professor Paulo Cafofo. Muito obrigado, Miguel. Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Começo, obviamente, por agradecer muito à Sara o facto de não só ter-me convidado, mas também de organizar aqui, no norte da Madeira, um evento onde se coloca no centro aquilo que são os problemas da região. E a Sara tem tido aqui a capacidade de aproximar, às vezes, a distância de Bruxelas e daquilo que se passa lá à realidade, porque a Europa só faz sentido se for uma Europa concretizada localmente. E a Sara tem tido, particularmente com esta questão do roteiro Geração Madeira, essa capacidade de aproximar-nos da Europa e de vermos que na Europa podemos ter a solução para muitos dos problemas locais. E, portanto, parabéns, Sara, pelo teu excelente, extraordinário trabalho que tens realizado, não é em Bruxelas, é aqui na Madeira, com os reflexos que todos nós constatamos, como agora. Claro que aqui a questão do turismo, tivemos aqui intervenções, eu não vou subscrever todas as intervenções, mas é bom o diálogo e a dialética face à realidade em que nós estamos a viver. O turismo é a atividade ou o sector de atividade mais afetado com esta pandemia e o sector terá uma retoma mais difícil e mais lenta. Isto é inquestionável. Mas os problemas do turismo aqui na Madeira não começaram com a pandemia. A realidade é que antes de haver pandemia, antes de sabermos o que era o coronavírus ou a Covid-19, já tínhamos problemas. Desde 2016, é preciso termos alguma memória, desde 2016 até 2019, a Madeira perdeu 1.600.000 turistas. Em 2019 fomos a única região do país que teve resultados negativos, seja nos proveitos, seja no REFPAR, seja mesmo na taxa de ocupação média. E, portanto, os problemas não são de agora. Isto para dizer o quê? Que se temos problemas estruturais, esses problemas agravaram-se agora numa situação de fragilidade. E esta deve ser uma oportunidade de pensarmos estrategicamente o turismo e dar-lhe sustentabilidade e solidez. Eu não tenho dúvida que aqui na nossa região, com a importância que o sector tem, não há retoma económica da Madeira se não houver
a recuperação do turismo. Portanto, uma coisa está interligada com a outra. E há aqui um ponto que eu considero que é fundamental, que é da confiança. Nesta questão de pandemia, nós precisamos de dar confiança, não só para as pessoas poderem deslocar-se para cá, mas também dar confiança aos empresários, dar confiança aos trabalhadores, que são eles o principal fator de sustentabilidade do nosso turismo. E na Madeira, eu diria que nós estamos a aproveitar a situação de termos uma situação epidemiológica favorável, porque a verdade, em termos de casos, aqui tivemos uma amostra, pelo menos no que se passa comparativamente a outras regiões. E aqui podemos tirar uma vantagem do nosso destino, um destino seguro do ponto de vista sanitário, e podemos aqui sermos competitivos como nunca fomos com outras regiões, porque aqui temos handicaps e agora temos uma vantagem. Aliás, outra vantagem no nosso handicap, que é a de insularidade, nós podemos ter voos diretos dos destinos, dos mercados emissores de turismo para a Madeira, sem passar em qualquer aeroporto ou qualquer outra região, que isso, obviamente, traz transtornos numa situação como esta. É preciso termos a capacidade de o fazer. E, por isso, sendo muito pragmático nestas questões, às vezes há muita dialética política, muita narrativa política, temos de ser pragmáticos e concretos e objetivos daquilo que são as soluções para o turismo. Em primeiro lugar, a manutenção do emprego e a sobrevivência das empresas. E aqui já tivemos aqui empresários que aqui falaram muito bem como evitar a hecatombe do turismo e a falência de empresas. E aqui temos que ser realistas e é preciso apoios a fundo perdido. Então, o empresário que teve aqui, o Márcio Nóbrega, falou a pior coisa que o empresário pode fazer é substituir receita por dívida. Porque as linhas de apoio que têm sido criadas, além de não chegarem sequer a 15% das empresas da região, estamos a falar, não são apoios, são créditos que os empresários fazem com os bancos. Ora, e isto, a meio do prazo, será desastroso, obviamente. E, portanto, nós precisamos de apoios a fundo perdido para pagar salários, para pagar contribuições. Outra questão muito importante é baixar os impostos. Nós, que somos uma região autónoma, devíamos aqui, e esta oportunidade, de repor o diferencial fiscal que temos com o continente. E aí, sim, isso já devia ter sido feito até no orçamento suplementar que foi apresentado pelo Governo. Já devíamos tê-lo feito, porque aqui também a rapidez é a solução, ou será determinante para nos podermos salvar. Questão da promoção, essencial. Eu ouvi o senhor diretor da Associação de Promoção da Madeira e há um discurso que não bate com a realidade, porque isto parece que está tudo bem. Na verdade não está. E devíamos assumir tudo isso, não no sentido catastrófico, mas no sentido de todos juntos podermos recuperar o destino turístico. E eu dou aqui um exemplo concreto. A Associação de Promoção da Madeira, a marca Madeira, que está desde 2017 na gaveta, o Governo gastou mais de 500 mil euros e essa marca, que seria esta a oportunidade, eu diria, para relançar o nosso destino, precisa claramente de vir cá para fora. Mas não é só isso. A promoção temos que apostar nos mercados tradicionais, mas não é só a promoção. No turismo nós temos a promoção, temos a acessibilidade e o produto. E na acessibilidade, aqui a questão das rotas aéreas, de ligações diretas dos mercados emissores, temos um fundo, como o PS tem proposto, de captação de novas rotas aéreas, seria determinante neste momento para dar uma alavancagem ao turismo e prepararmos também já o futuro. Outra questão para terminar é a questão do produto, da requalificação do produto. Aqui o Sr. Joel aqui já falou, a Ana Barbosa também falou. Nós podíamos ser, e devemos ser, porque temos um turismo de natureza, um destino certificado em termos da sustentabilidade. Os Açores foram o primeiro arquipélago a fazê-lo. Eu próprio, enquanto minhas funções de Presidente da Câmara do Funchal, também o Funchal já iniciou esse processo de certificação e a região poderia efetivamente fazê-lo. Além de uma questão que parece que é muito importante, nós temos, em termos de requalificação do produto, de património que necessita, os pontos de interesse turístico precisavam aqui de uma melhoria, além de algo que é importante, que é a formação. Nós somos conhecidos por um destino de excelência na hospitalidade, de uma formação, de um saber receber, e precisamos daqui de formação qualificada a todos os níveis no sector do turismo. E, portanto, são muitos desafios,
São muitos problemas, mas também as soluções, e por isso, todos juntos, com certeza, seja na Europa, seja aqui na região, aquilo que queremos é o desenvolvimento da nossa terra, e isso faz com medidas concretas, muita determinação, mas com uma visão de futuro. Muito bem, foi assim que o presidente do PS Madeira encerrou este roteiro Geração Madeira, que aconteceu aqui no Concelho de São Vicente. Falou-se de turismo num setor determinante para a região, para o país, para a Europa, para o mundo, e que atravessa, de facto, uma situação de crise. Fica registado precisamente todas as análises que foram feitas pelas pessoas que foram convidadas para estar presente neste roteiro. Ficam registadas também nas redes sociais da eurodeputada Sara Cerdas, que poderão ser revistas um dia destes por todos nós, porque vamos assim beber um pouco do conhecimento que nos foi trazer aqui neste debate. Resta-me agradecer a todos quantos participaram em direto e desejar naturalmente que o próximo roteiro, doutora Sara Cerdas, seja feito não numa situação de pandemia, mas que possamos reunir muito mais gente numa sala. Boa tarde a todos. Muito obrigado.